Tá. Josué. Eu? Então vamos lá. Vamos ver. Essa música tem que bater palma. Vamos lá, Benjamin. Vai rápido. Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Lutar em Jericó, Jericó. Muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Tem outra para as crianças, sim. Mas essa é mais light. Passa aí, Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. De pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede
Que raiva dessa internet, velho. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. A gente tem mais uma música, mas a gente vai fazer ela no final, pode ser? Pra gente... Então... Bom, quem falou? Você. Então vamos lá, agora tem as crianças com a Gabi. E a gente tem o Regis hoje. O Regis. Regis. O Pimbolim, como é que chama? O Totó ali, o terceiro, o pé de casa, ele saiu a base e tá bastante perigoso, porque ele tá virando para cima, não sei se é melhor virar ele ou... Só pro pessoal que tem filho pequeno ficar de olho, porque ele tá virando para cima, para cá. Vamos lembrar, se não acabar, a gente vira ali, pegar 4 caras
Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pedi aos irmãos para lerem esse versículo agora já, para que nós pudéssemos mais uma vez orarmos juntos sobre isso que esse versículo está falando, para esse tempo de comunhão com o Senhor na palavra dele. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos deu lábios, o Senhor nos deu cordas vocais para te louvarmos, para cantarmos, Senhor. O Senhor mesmo inventou a música, Senhor. E ela é para o louvor da tua glória, Senhor. Mas, Senhor, agora, Senhor, com a tua palavra em mãos, Senhor, nós queremos continuar te louvando, Senhor. Em nossos corações, Senhor, ao contemplar a ti na tua palavra, ao ler, Senhor, sobre ti, essa palavra santa que o Senhor inspirou, Senhor, e que somos tão gratos por tê-la em nossas mãos, Senhor. Te clamamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, Senhor, para te adorarmos, Senhor, enquanto consideramos a tua palavra, Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor dispõe agora para nós, Senhor, para que nesse tempo, Senhor, encontre em nós corações agradáveis a ti, servindo-te com louvor, adoração, rendição, obediência, Senhor, aquilo que o Senhor falar, Senhor. Então te agradecemos, Senhor, e queremos tomar dessa graça, Senhor, porque sem ela nada podemos fazer, Senhor. Sem teu Santo Espírito nada podemos fazer, Senhor. Então declaramos nossa total dependência, Senhor. Nos livra do inimigo, Senhor. Guarda esse tempo aqui, Senhor. Guarda os corações, as mentes. Nos guarda de nós mesmos, Senhor, da nossa carne, Senhor. Então fala, Senhor. Fala conosco, te clamamos, Senhor. Amém. O texto que nós vamos considerar hoje, com a graça do Senhor, é o capítulo 12 mesmo, dos versículos 1 até o versículo 3. Eu gostaria de rapidamente perguntar para os irmãos se alguém ainda gostaria de compartilhar algo sobre o capítulo 11, dado que é um capítulo tão abrangente, né? Fala de tantos servos, e eu acredito que o Pedro não é o único que tem em seu coração um apreço especial por esse capítulo, né? Então, gostaria de deixar aberto, caso algum irmão quiser ainda compartilhar algo, para que então avancemos no capítulo 12. Então, vamos ler capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como o Demetrios fez na reunião passada, eu vou fazer o inverso, porque nós lemos o texto e ele pediu para ler também o capítulo 12, né? Esses primeiros versículos. E quando nós lemos esse primeiro versículo do capítulo 12, nós precisamos ler pelo menos o primeiro versículo antes dele, porque o versículo começa com portanto, né?
E no versículo anterior, Deus diz que proveu para eles coisas superiores a nosso respeito, né? Versículo 39 e 40 do 11. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então é por isso, porque o Senhor proveu para nós coisas superiores, né? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Por causa desse motivo, irmãos, ele começa com esse portanto. Portanto, corramos a carreira, para que nós obtenhamos isso que ele propôs para nós. E de nós pode já, nesse momento, bradar um aleluia, porque ele já nos deu. Efésios diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já está disponível para nós. O véu já foi rasgado. Já podemos ter comunhão diária com o nosso Senhor, não mais uma vez por ano apenas, não mais apenas o sumo sacerdote, coisas que temos estudado, né? Mas para nós, o acesso está livre. Não há nada superior a isso, irmãos. Nada, absolutamente nada, nenhuma bênção, qualquer bênção é inferior a isso. Esse é o abençoador, é ele que está disponível para nós. E eu gostaria de, primeiramente, considerar com os irmãos o versículo 2, porque ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e começa o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre 3 aspectos que nós vemos na vida de irmãos da palavra mesmo, que viveram essa vida, olhando firmemente para o Salvador deles, para Deus. Existem muitos outros aspectos, né? Eu só vou compartilhar esses 3, os irmãos têm a liberdade de compartilhar outros se quiserem. Foram os aspectos que o Senhor saltou ao meu coração quando eu estava pensando sobre o que significa na prática olhar firmemente para o Senhor. E, primeiramente, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Isaías capítulo 6. Os 3 servos que nós vamos considerar é Isaías, Jacó e Paulo. E as 3 características que eu quero mostrar para os irmãos são: com Isaías, nós vamos ver que o ver o Senhor levou Isaías ao arrependimento. Esse encontro de Isaías, esse texto de Isaías 6, ele é muito rico, tem muitos outros pontos. Não é esse o ponto apenas do texto, que ele arrependeu. Mas esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos hoje à noite. E então, em Isaías, nós vamos ver a marca de que uma vida que olha firmemente para o Senhor é uma vida de arrependimento. Com Jacó, nós vamos ver que, na experiência que ele teve com o Senhor, ele se tornou dependente. Então, uma vida que olha firmemente para o Senhor é uma vida de dependência em Deus. E com Paulo, nós vamos ver algo semelhante. Só que, ao invés de apenas dependência em Deus, é a dependência em Deus através do seu corpo. Então, que é a igreja. Então, vamos ler esses textos rapidamente. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar.
com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai. Irmãos, como eu disse, esse texto é muito profundo, ele tem muitas coisas para nos ensinar, e nós vemos uma ordem aqui que é muito importante. A primeira coisa é o reconhecimento de morte. O versículo começa no ano da morte do rei Uzias. Ninguém aproxima do Senhor que não reconhece sua morte. Todo mundo que acha que não precisa de Deus não se achega a Ele. Todos nós aqui que já somos do Senhor, começamos por aí. Começamos reconhecendo que precisávamos de salvação, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, como Efésios diz. Então, o texto começa com morte. E nessa situação de morte, o Senhor visita Isaías e permite que Isaías veja a glória dele. E logo após Isaías ver a glória dele, Isaías também vê quem ele é. E assim também é conosco. Quando nós verdadeiramente conhecemos o Senhor, nós logo percebemos quem nós somos. Porque essa é a mensagem do Evangelho, que veio um Salvador. Ora, se veio um Salvador, precisávamos de salvação, porque estávamos perdidos. E daí começa toda a história do que somos, não apenas do que fazemos, mas do que somos, pecadores, miseráveis pecadores, que precisavam da salvação do Senhor. Então, Isaías, vendo ao Senhor, ele viu a si mesmo também. E isso é importantíssimo, irmãos, porque uma das estratégias do inimigo hoje é distrair cristãos com psicologia e cativar pessoas que não são cristãos com psicologia. Eu não estou fazendo um ataque à psicologia de forma genérica, porque tem irmãos que são psicólogos e usam a psicologia como ciência de maneira a ajudar, porque ela faz estudos comportamentais e pode informar coisas interessantes, confirmando o que a palavra já diz sobre nós. Mas, quando se vai à psicologia buscando respostas de como nós devemos nos sentir, como nós devemos nos comportar, como devemos tratar os outros, e a psicologia nos dá respostas à parte da palavra, independente da palavra, insubmissa à palavra de Deus, então aí mora um grande perigo, irmãos. E ao analisar, muitos de nós sabemos que são totalmente contrários à palavra, na maioria das vezes. São ensinos de ame a si mesmo, ao invés de quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos, né? Então, esse é o caminho, irmãos. O Salmo 36 diz que, Salmo 36:9 diz que na tua luz nós vemos a luz. Salmo 36:9, 38:9. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos. Oh, perdão, é 36 mesmo. 36:9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. O que isso significa? Significa exatamente essa experiência. Nós vemos a luz do Senhor e Ele lança a luz sobre tudo em nossas vidas. Ele lança a luz sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho, os nossos planos, os nossos desejos. E Ele sabe a medida. Ele é o ourives que aproxima do cadinho o seu fogo. Ele sabe a temperatura exata do fogo e ele sabe a distância exata que ele tem que aproximar para purificar aquele ouro, sem queimá-lo. Então, assim é o nosso Senhor também. Ele é habilidoso, irmãos. Nas mãos dele, estamos no lugar mais seguro desse mundo. E em nenhum outro lugar, nesse universo, nós encontramos o que ali nós temos. Muitas vezes ele vai usar pessoas também, né? No nosso casamento, as nossas esposas, nossos amigos, às vezes até pessoas desconhecidas, para também revelar quem nós somos. Mas a ordem é um princípio, isso nunca muda. Primeiro vemos a ele. E então, na luz dele, nós temos condição de ver nós mesmos. Muitas vezes, sem isso, nós vamos até mudar para o outro. Mas é porque a gente quer ser aceito. É a nossa carne de novo.
Não é porque a gente quer agradar a Deus, é porque a gente quer ser aceito, aplaudido. Então é muito sutil, irmãos. O caminho sem o Senhor é muito sutil e muito, como Hebreus fala, né? É um peso, é um pecado que tenazmente nos assedia. Então é esse o princípio maravilhoso e é esse o processo. A morte, a visão do Senhor, a visão de si mesmo, a arrependimento. Diante do arrependimento, o Senhor se alegra em prover a solução. Ele purifica, né? A palavra fala que o anjo pega uma brasa ali, toca nos lábios dele e purifica ele. E a partir daí, ele está apto a servir a Deus. Então, que processo, que ordem maravilhosa que nós devemos buscar, né? Uma vida de arrependimento, olhando firmemente para o Senhor. A cada dia nós veremos mais quem Ele é, mais da glória dele, e também a cada dia veremos mais das trevas que há em nós, e Ele nos convidará a abrir as portas, escancarar as portas dos porões do nosso coração para que Ele vá lançando luz, gradativamente, nos salvando mais e mais para si mesmo. Agora o texto de Jacó, irmãos, é em Gênesis, capítulo 32. Você lê para nós, por favor, Isaac? Do 22 ao 31. 31. Tomou 2 de suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este homem: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o homem: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe, pois, o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel... Só para eu clicar. Isso, obrigado. O primeiro ponto que nos chama a atenção, que eu gostaria de compartilhar aqui, é dessa persistência de Jacó nessa batalha. Obviamente, irmãos, não era uma batalha do ponto de vista negativo, porque era uma batalha por uma bênção. Jacó queria que o Senhor o abençoasse. Só que Jacó, ele estava desejoso de saber quem era aquele homem tão especial que estava batalhando com ele. E esse aspecto que fala que eles até o romper do dia batalhavam juntos, isso se refere para nós diretamente com o que Hebreus fala, porque Hebreus fala fixar os olhos em Cristo, correr com os olhos fixos em Cristo. Então, em Hebreus não está falando de um momento apenas, ele está falando de uma vida que nós somos convidados a viver, correndo com olhos fixos no Senhor. Coríntios 9:24 fala assim: não sabeis vós que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
O que significa isso, né? Correr de tal maneira que o alcancemos. Tem a ver com essa persistência, com esse desejo que nós vemos aqui na atitude de Jacó. E qual é a chave, irmãos, para nós alcançarmos esse prêmio? Mas você passa para achar, considera Sim. um outro exemplo. E esse aqui ele é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Não é tão explícito, mas a gente pode fazer um raciocínio em cima com relação à mesma coisa que você está falando de fitar os olhos em Cristo, né? É curioso. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33, vai contar a história bem conhecida quando Jesus anda sobre o mar, né? Então vai dizer o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco e foi. Andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, diz que Pedro chegou a andar sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, quando você começou a dar os exemplos, eu lembrei dessa passagem porque Jesus estava andando sobre um mar cheio de tormenta, né? Então, aqui, o que vem na minha mente são os nossos problemas da vida, né? O nosso pecado, os nossos erros. Mas Jesus estava por cima disso tudo. Então, os discípulos viram e ficaram, né? É um fantasma, só pode, ninguém pode fazer uma coisa dessa. Jesus falou: não, vem, você também pode, vem comigo. Mas olha para mim. Então, Pedro desceu e provavelmente Pedro estava olhando para Jesus. Por quê? Porque depois fala que ele reparou na força do vento, depois de ter andado, porque fala que ele andou. E aí, reparando nos problemas da vida, nas coisas que acontecem, ele começou o quê? E aí ele gritou de novo, né? Senhor, salva-me. Jesus foi lá. Desculpa te interromper, pode prosseguir para eu achar. Deuteronômio 6, versículo 4, nos fala o que estava no cerne do coração de Jacó para ele tanto persistir nessa luta. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É essa a chave, irmãos, é o desejo pelo Senhor, é o amor pelo Senhor. Obviamente, não é algo que brota dele mesmo, né? A palavra fala que é ele que nos amou primeiro, mas o fato é a nossa reação, né? Como é a nossa reação ao amor do Senhor?
Todos nós desvalorizamos o amor do Senhor. É incomparável o tanto que o Senhor nos ama perto do que nós amamos Ele. Mas se essa discrepância não nos incomoda, é muito triste, né? Porque estamos muito enganados, né? Então, que movidos, irmãos, por esse amor maravilhoso com que o Senhor nos ama, esse amor perfeito, o nosso coração possa arder pelo nosso Senhor. Romanos fala para nós termos uma fé fervorosa, não apagada, não fria, não morna, mas amar o Senhor a ponto de buscar Ele na sua palavra dessa forma que Deuteronômio fala. É em todo lugar, é na porta, é entre os olhos, é na mão, é pelo caminho, é deitando, é levantando, o tempo todo, irmãos. Nunca nos conformemos com o nível de vida cristã que temos, sempre achemos que precisamos buscar mais, sempre nos arrependamos diante do Senhor, porque somos negligentes. Nossa tendência é sempre esfriar, é sempre ir andando na rotina do trabalho, dos assuntos cotidianos e deixando as orações de lado, a comunhão com o Senhor de lado, a comunhão com nossas esposas de lado. Então, que o Senhor nos desperte a cada manhã e que o nosso coração reaja com alegria e fervor ao chamar do Senhor, ao chamado do Senhor. E o outro ponto da vida de Jacó também muito interessante ele pergunta, né, Senhor, qual o teu nome? Por que ele queria tanto saber o nome do Senhor, né? Porque a palavra nos ensina que o nome do Senhor é o que ele é, né? Não são, aliás, os nomes na palavra são nomes com significado, né? Não são apenas nomes. Então, cada nome do Senhor que a palavra nos apresenta fala de uma característica maravilhosa do caráter de Deus. Fala de bênçãos para nós. Ele é a nossa cura, ele é a nossa bandeira, ele é conosco, né? Então ele queria saber qual é o nome do Senhor, porque aquele nome ia ter implicância para a vida dele ali, na hora. Qual é o seu nome? E de certa forma o Senhor respondeu, porque o Senhor o abençoou, né? Seria como se ele tivesse respondido o nome. E uma bênção, eu não sei exatamente se essa bênção que o Senhor o abençoou é a vida dele de forma geral, ou se é alguma coisa específica que aconteceu ali. Mas uma coisa que foi uma bênção para ele que aconteceu é o fato do Senhor ter tocado na articulação da coxa dele. Porque a partir desse momento, como o texto termina, ele mancou. Então ele se tornou uma pessoa dependente, limitada ao resto da vida. Mas dependente de quem ele se tornou? Né? Do Senhor. Então assim também, uma vida com os olhos firmes, fixos em Cristo, nos convida para a dependência dele. Não tem como separar essas duas coisas. Se você fixar os olhos em Deus, você vai reconhecer que nós não temos, nós não podemos e nós nada somos. Mas Ele, o nosso Senhor, Ele tudo pode e Ele tudo tem em tuas mãos. Então, como não depender dele? O que nós poderíamos fazer? Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, né? E o texto de Paulo é em Atos 9. Atos 9 é um texto bastante conhecido dos irmãos também. No versículo 3 diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Jeová? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem nada ver
durante os quais nada comeu nem bebeu. Também é outro texto rico de lições para nós. Esse encontro de Paulo com o Senhor envolve muitas coisas. O ponto que eu quero ressaltar nem é o ponto talvez mais elevado desse encontro, né? Se nós pensamos no quebrantamento dele ali, no reconhecimento que Jesus é Deus, né? Que era o que ele justamente estava perseguindo. Isso são coisas muito profundas. Mas um fato também que aconteceu aqui é o texto seguinte, que ele ficou cego e o Senhor fala, agora você vai para Damasco, para onde o versículo fala, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os 2 discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, a intenção prática de Paulo indo para Damasco era aprisionar pessoas. E a intenção no seu coração, o desejo, como o versículo fala, era de matar. Agora o Senhor manda ele para esse lugar e fala que lá, um desses que ele estava perseguindo, iria curá-lo. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque o versículo fala assim no versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele, sobre Paulo, as mãos dizendo, Saulo, irmão. Que bênção, irmãos. Tanto para Ananias quanto para Paulo, né? Ananias, se ele não olhasse fixamente para o Senhor, ele ia estar tremendo de pavor. Ou ia estar buscando vingança, né? Esse homem que está devastando os cristãos. E Paulo, agora que viu o Senhor, é convidado a se submeter a um desses que ele tratava como verme, cego, totalmente dependente, limitado, se põe ali totalmente vulnerável nas mãos de um desconhecido, que é do caminho que ele perseguia. Que bênção para nós isso também, irmãos, para a nossa vida prática, que se desejamos viver vidas com os olhos fixos em Jesus, o Senhor provê para nós essas experiências no seu corpo. Irmãos e irmãs dos quais podemos depender, através dos quais o Senhor traz cura, traz salvação para as nossas vidas. Irmãos com os quais nós podemos batalhar em oração no mundo espiritual e também podemos ajudar uns aos outros com coisas práticas, mudança, enxelagem. Aquilo precisa, né? Mas que bênção é essa dependência. Mudança precisa. Mas deixa eu fazer um comentário nesse texto aqui, acho que também nos ajuda. Porque o temor ao Senhor e a obediência ao Senhor, ela não acontece somente em momentos da nossa vida onde as coisas fluem, né? Porque aqui Ananias teve sim dificuldade para entender a vontade do Senhor. No primeiro momento, Ananias fala com Deus, e ele tinha relacionamento com Deus, e ele fala, Senhor, eu sei desse homem, e eu sei o que ele veio fazer. Então, era uma situação difícil para Ananias. Então, às vezes, na vida, a gente tem situações com Deus que nos permitem andar, mas são situações favoráveis. Mas nas situações complicadas da nossa vida, é onde a nossa fé e a nossa caminhada com Deus, ela se faz mais, eu diria, importante. Existem momentos como esse aqui que Deus disse para Ananias, vá lá sim, Ananias. E esse é um vaso escolhido por mim. E aí Ananias, obediente a Deus, trata Saulo agora como irmão. Mas nesse primeiro momento, e a gente vai passar por isso na nossa vida, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor me mandou para tal lugar, eu vim para a Alemanha, eu estou no meio desse grupo, eu não consigo enxergar ainda aquilo que o Senhor tem para mim aqui. Mas se é Deus quem está nos mandando, nós temos que obedecer. Nós temos que depositar a nossa confiança nele, não em nós. Não no nosso julgamento. Isso que é importante, o discernimento, né, é o discernimento, né, e a dependência do Senhor no julgamento. Eu posso até não concordar, né, com o Senhor. E é óbvio que isso vai acontecer muitas vezes, porque eu sou limitado, eu não conheço todas essas coisas. Mas o que eu não posso fazer é porque eu não concordo com aquilo, porque eu não tenho conhecimento, é eu não depender do Senhor. Eu preciso, nesse momento, depender dele. Né? Mas esse discernimento, ele acontece. Né?
Eu acho isso importante porque a gente vê no texto de Hebreus e no livro de Hebreus como um todo, o que o autor sugere para nós hoje é que o que está ali não está ali somente para aquele povo, está ali para nós hoje. Quando o autor fala para que nós fixemos o olhar para Cristo durante toda a vida, porque em não fazendo isso, né, a gente abre concessões para o mundo e por isso a gente cai, é porque isso acontece. Não é porque não acontece, é porque isso de fato acontece. E quando isso acontece, situações como essa, onde aqui, por exemplo, Ananias aqui poderia ter negligenciado Deus, ele poderia não ter ido e ter mandado outra pessoa. Né? Se fosse aqui, tivesse eu e Isaac aqui, e um irmão, o resto falou, Demetrios, recebe meu irmão aí, o cara era traficante lá no Rio, matou 150. Aí eu falo, pô, Isaac, você não pode ir lá não, porque hoje eu estou com reunião de trabalho e tal. Isso seria uma negligência, a gente tem que estar dependendo do Senhor, não somente quando as coisas estão indo bem, porque aí até os ímpios fazem, né? A gente tem que depender do Senhor quando a gente tem, por exemplo, dificuldade de entender, quando a gente tem dificuldades para assimilar. É nessa hora que a gente tem que depender mais ainda, porque a gente vê o quanto a gente é limitado. Esse é justamente o ponto desse tópico da dependência do Senhor no seu corpo, né? Porque é um ponto negativo para a carne, né? Para os dois poderia ser negativo, né? A palavra registra sobre Ananias, para Paulo também poderia ser negativo. E, em contrapartida, olhar fixamente para Cristo elimina essa questão da carne, do prevalecer da carne. Num primeiro momento a carne se levanta, não vai não, quem é esse homem? Você vai depender dele? Ou para Ananias, como o Demetrios falou, mas aí bate na porta a oportunidade de levantarmos os olhos e olharmos para Cristo nesse momento e obedecermos, e obedecendo, dependermos uns dos outros. Eu lembrei também do Demetrio falando dessa questão da dependência e da obediência. Eu me lembrei daquele texto lá em Lucas, da pesca maravilhosa, depois que Pedro tinha tentado pescar a noite toda, né? Ele voltou já pela manhã sem nada, e aí Jesus manda ele voltar e lançar de novo a rede. Aí ele falou, mas eu já trabalhei, mas eu já tentei a noite toda e não pesquei nada, mas por causa da tua palavra eu vou, ou seja, porque você está mandando, eu vou. Ele poderia ter falado também, não, eu não vou não, eu trabalhei a noite toda, ô fulano, vai lá você, o meu assistente, eu vou para casa, vou dormir, vou descansar. Mas isso aqui foi aquilo que você acabou de falar. Ele deixou a vontade dele de lado, e porque Jesus estava falando para ele poder voltar, e Jesus não falou, vai que você vai pescar a pesca da sua vida. Jesus não falou isso. Só falou, bota o seu barquinho de novo lá no mar e vai. E Jesus não falou para ele que ele ia pescar até arrebentar a rede. E ele falou, por causa da tua palavra eu vou, então porque você está mandando eu vou. Ele obedeceu a Deus e foi a pesca mais maravilhosa da vida dele, tanto que ele teve que chamar todos os barcos que estavam ali, dividir ao ponto de quase todos os barcos afundar. Então, a gente deixar o nosso eu, a nossa vontade de lado para ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor e obedecer, isso gera não só milagres financeiros, coisas assim, mas para o nosso espírito, coisas grandes demais. Deixar parar de ouvir a nossa própria voz, do nosso querer, e única e exclusivamente ouvir a voz do Senhor. Amém. E essa dependência no corpo, a gente não precisa nem pensar muito longe, a gente pode pensar no nosso próprio apartamentinho ali onde a gente mora, porque tem uma pessoinha que é amada por nós e divide o apartamento conosco, que é a nossa esposa, que ela é parte do corpo de Cristo. E o Senhor fala que elas são nossos auxiliadores. E muitos de nós, por causa do nosso temperamento masculino, o jeito do homem, a gente é enganado com a mentira de que basta trabalharmos e suprirmos as necessidades financeiras e ponto final, né? Que não sejamos, como reis que somos, incomodados ao chegar em casa. E que triste é isso, irmãos, porque somos chamados também para dependermos delas, como auxiliadores. Elas podem nos ajudar com oração, com até coisas do nosso coração que só elas são capazes de enxergar, porque são as mais próximas que o Senhor nos deu. É uma grande bênção para nós.
dependermos do Senhor ouvindo a elas. Voltando para o texto, irmãos, a frase seguinte vai ressaltar ainda mais esse ponto que o Demétrios levantou, porque o texto fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E daí tem algumas traduções, né, diferentes para essas duas palavras, né, o pioneiro e o aperfeiçoador, o líder e o que completa a fé. Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a ideia, o princípio aqui é que ele é a fonte da fé. E ele é a fonte da fé para qualquer situação. Muitos de nós precisamos de fé para iniciar algo. Alguns de nós estamos em situação que precisamos de fé para continuar algo. E outros para concluir algo. E nós vemos isso em nossas vidas, vemos na palavra de Deus. Abraão, como a Elis compartilhou, igualmente foi chamado para sair, deixar tudo e sair, sem saber para onde ia. E o Senhor mesmo, como a fonte de fé, proveu fé para ele seguir e obedecer e depender de Deus. Nós temos o exemplo de Davi, por exemplo, que já avançado na sua idade, depois de ter tido tantas experiências tão profundas, escrito salmos, né? Ele cometeu aquele pecado e o Senhor descobriu, né? O Senhor falou o coração dele. E a reação dele foi maravilhosa graças ao Senhor, porque é um encorajamento para nós, para abrirmos mão do nosso orgulho, nos humilharmos diante do Senhor quando Ele nos mostra culpados, nos mostra em pecado. E Davi, ele se arrepende. Então o Senhor provê fé para Davi já no estágio avançado, para ele continuar na sua caminhada com Deus, para ele não se desanimar. Nós vemos nos Salmos que ele retrata esse período da vida dele, o quão corroído ele estava por dentro. Ele fala que os ossos dele, enquanto calei o meu pecado, como que é? Os meus ossos se apodreciam. Essa era a situação do coração dele. O Senhor proveu fé. O Senhor revela o pecado, fala, oferece a oportunidade de arrependimento, e ele toma da fé e obedece. E nós temos também o exemplo de Elias, que já no final do seu ministério, fica temeroso, né, de ser assassinado, de ser pego por Jezebel, e o Senhor provê fé para ele também. E ele completa a sua carreira. Então, o nosso Senhor, ele é a fonte da fé para todas essas situações que nós podemos encontrar em nossas vidas. Obrigado. Eu vou encerrar já por causa do horário. Só gostaria de ler um versículo em Provérbios 29. Porque diante de um convite tão abençoador para nós, de olharmos para o Senhor, olharmos para Ele, sermos salvos do pecado, do peso, o peso do nosso ego, o peso do mundo, o próprio pecado, diante desse convite que, olhando para Ele vai prover para nós a fé necessária para cada momento das nossas vidas, para obedecermos, para sermos libertos. A palavra também nos alerta do contrário. Ela fala no versículo 18 de Provérbios 29, na primeira frase: não havendo visão, o povo perece. Também tem várias versões, né, desse versículo, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas é muito interessante, irmãos, a contribuição do irmão James Strong, que foi um erudito da língua hebraica, e ele serviu ao Senhor e dedicou a sua vida, e nós hoje podemos desfrutar do seu serviço, porque ele tem um dicionário exaustivo do hebraico que nos ajuda a entender algumas palavras, o sentido delas.
E eu achei, talvez foi uma das palavras mais interessantes que eu já vi na minha vida, que são comentadas por ele. Infelizmente é uma palavra negativa, mas gostaria de rapidamente só ler para os irmãos. A palavra que eu dei uma olhada é essa palavra perece. Não havendo visão, o povo perece. Ele fala que essa palavra pode ser traduzida pelas seguintes outras palavras. Rejeitar. Então, perecer, rejeitar. E daí eu não vou ficar repetindo, os irmãos podem fazer esse exercício de substituir na frase a palavra que ele sugere. Então, como exemplo, né, não havendo visão, o povo rejeita. A segunda palavra é evitar. Né? Não havendo visão, o povo evita. Negligenciar. Soltar. E esse soltar, não sei se os irmãos já ouviram, é no sentido de desfazer um arranjo do cabelo. Então, a mulher se arruma, ela vai no cabeleireiro, faz aquele arranjo, né? O cabelo fica todo arrumado, e daí, depois que tudo termina, ela solta o cabelo, e o cabelo fica todo bagunçado, embaraçado. Então, é nesse sentido, esse soltar. Não havendo visão, o povo se embaraça. O povo se desarruma, se desordena. Né? Isso. Ficar fora de contenção, perder os cabrestos, né? Que fala do perigo da nossa carne, né? Porque a palavra fala o que procede do coração do homem. A palavra fala que do coração do homem procede até mesmo loucura. Então, qual é a situação do homem, né? Abandonado na sua própria situação, no seu próprio pecado, né? Então, são os dois caminhos, né? Que a palavra fala. Hoje ponho diante de vós a vida e a morte, né? E que o Senhor possa fazer ressoar nos nossos corações o chamado que é Ele mesmo, né? Ele é o primeiro interessado e Ele brada. Esse versículo, para mim, quando eu leio, eu tenho a impressão que o Senhor está bradando ali, que Ele não está falando, assim, uma voz como a minha, né? Para dentro, baixa, enrolada. Mas o Senhor fala assim, olhai para mim e sede salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, né, olhemos para Ele no começo da nossa carreira, olhemos para Ele hoje, amanhã, até o dia em que veremos Ele face a face. Não deixemos de olhar para Ele. É isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar mais, até o considerar, né, também o Senhor, porque agora o texto vai falar da parte dele, né? Ele foi esse homem que viveu a vida dele perfeitamente, olhando sempre para o Pai, não desviou os olhos do Pai. Ele sempre agradou o Pai, sempre buscou a vontade do Pai, né? Então, o texto vai falar justamente disso agora. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, desprezou a vergonha. Essa palavra também é muito interessante, porque eu pensei que ia desprezar a vergonha, né? E daí eu pensei, não, prezar é dar valor a algo, né? Então, desprezar a vergonha deve ser tirar toda a importância que a vergonha pode ter diante do que estava proposto para ele, que é agradar o Pai, que é redimir os seus, né? Morrer pelos seus e conquistar os seus de volta para o Pai. Mas eu penso que já foi bastante e foi também muito rico com compartilhar dos irmãos. Eu gostaria de deixar livre para os irmãos compartilharem mais e também orarmos e louvarmos o Senhor por podermos olhar para Ele e sermos salvos. Amém.
Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então iremos ao altar de Deus que é a nossa grande alegria. Ao som da harpa nós te louvaremos, ó Senhor, nosso Deus. Te adoramos, Senhor, porque essa é a alegria que nos está proposta. És tu, Senhor. Aleluia, Senhor, porque nós podemos hoje dizer que nós não temos alegria, Senhor, mas alegria nos tem, porque és tu, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, deliberadamente, Senhor, olhamos para outras coisas que não são o Senhor e até mesmo fixamos os nossos olhos, Senhor. Mas queremos, Senhor, queremos viver vidas com olhos fixos em Ti, correndo, Senhor, para Ti, Senhor, te amando de todo o coração, Senhor. Mais do que a nós mesmos, mais do que esse mundo, Senhor, mais do que ao pecado, Senhor. Porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor nos comprou para Si, Senhor. Nos socorre, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, Senhor. Oro por mim, Senhor, em primeiro lugar, e pelos meus irmãos, Senhor, e minhas irmãs, que o Senhor nos dê, Senhor, uma visão clara da Tua glória, que nos rendamos, nos arrependamos, dependamos de Ti uns dos outros, Senhor, para que o Senhor reine no nosso meio e o mundo reconheça, Senhor, o Teu amor entre nós e se renda a Ti também, Senhor, aqueles que o Senhor tem em Teu coração. Senhor Deus, Senhor é o Deus que concede, Pai, perseverança e ânimo. É o Senhor que nos dá um espírito de unidade, Pai, segundo teu Filho Jesus. Ó Deus, nós possamos, Pai, em um só coração, com o corpo de Cristo, uma só voz, glorificar o Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, aceitar uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, a fim que possamos, Pai, glorificar o Senhor. Ó Deus, e assim te louvaremos, Pai, de todo o coração. Muitas vezes perguntamos, Pai, por que o nosso louvor não é mais como era, por que mudou, por que não sentimos mais o que sentíamos. E o Senhor diz, Pai, que por meio da perseverança e do bom ânimo que procede de Ti, Pai, das Escrituras, nós vamos manter a nossa esperança. Então, Senhor, que essa palavra, Pai, frutifique no nosso coração e que possamos louvar o Senhor, Pai, da forma que o Senhor mesmo proporciona para nós. Que esse Deus da esperança, Pai, o Senhor, Deus da esperança, nos enche de alegria e paz através da confiança no Senhor. Que nós possamos, Pai, nesse mundo, Senhor, transbordar da Tua esperança, Pai. Que nos enchamos, Senhor, do Senhor de tal forma, Pai, a compreender o que o Senhor está fazendo na nossa vida. E não questionar, Senhor, de forma rebelde, mas questionar com confiança no Senhor para que o Senhor nos explique, Pai. Para que o Senhor nos explique através das Escrituras, da Tua palavra. É o que te pedimos, Pai. Eu te peço hoje em nome de Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor aprove a Ti, Senhor, revelar o Teu Filho para nós. O autor e
nós cremos na pregação, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele nós não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ó Senhor, Tu conquistaste para Ti esse povo, Senhor. E hoje nós declaramos com a nossa boca, nós que olhamos para o Senhor e não víamos nenhuma beleza que nos agradasse, hoje, porque o Pai abriu os nossos olhos, revelou para nós quem é o Senhor. Hoje nós cremos e o Espírito pode usar as nossas línguas como pena de habilidoso escritor. E consagramos ao Rei o que Ele compõe, que Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. E nos Teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Herói corajoso. Nós te reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Tu és o nosso herói. Cinge a Tua glória e a Tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a Tua destra te ensinará proezas. As Tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do Rei. Os povos caem submissos a Ti. O Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do Teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o Teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos Teus companheiros. Todas as Tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que Te alegram. Sim, Senhor, como esses instrumentos nós ressoamos louvor ao Teu nome, porque Tu és maravilhoso, nosso Salvador. Nós vemos que o Senhor é maravilhoso, vemos a Tua beleza e nos agradamos, Senhor. Ela nos satisfaz totalmente, muito mais do que nós podemos descrever. Tu és tremendo, Senhor. Interessante que o mesmo texto que o
Regis usou hoje para abrir, falando em Isaías, um homem de lábios impuros. A Raquel usa agora no final, e a gente vê o que Deus faz na vida desse homem, que é através de Isaías que nós vemos ali o retrato da cruz de Cristo. Um homem de lábios impuros que, se deixando usar pelo Senhor, traz um aroma suave para todos aqueles que esperam. E é assim que eu entendo a corrida que nos é proposta, que nós corramos para ser usados, como Isaías foi usado. Corramos para experimentar essa boa, agradável vontade de Deus na nossa vida. A gente possa sair daqui hoje com o coração cheio de vida que vem do Senhor, para que a gente, de fato, corra a corrida que é proposta. Vamos louvar, vamos cantar a última canção que nós temos para hoje. Acho que Tua
tem dificuldade na corrida que é proposta. Porque essa corrida aí é da vontade de Deus, ela não é uma corrida que nós corramos apenas individualmente. Nós temos sim que correr individualmente, olhando sempre para Jesus. Mas Jesus disse que nós encontramos Ele em nós. Nós somos o corpo de Cristo. E muitas vezes nessa caminhada, a corrida ela pode ser dura para alguns, e por isso precisamos dos irmãos do lado para caminhar conosco, para carregar o peso. Então, que a gente não saia daqui trazendo sobre nós, individualmente, todo o peso, até porque esse peso não está sobre nós, por isso o fardo dele é leve só. Porque esse peso, muitas vezes, está diluído no corpo dele, no corpo de Cristo, em todos nós. Que a gente possa, tendo essa verdade na nossa vida, compartilhar com os irmãos momentos de dificuldades, de aflição, de apreensão. Porque, como o Regis citou mais cedo, muitas vezes Deus usa um irmão nosso para trazer uma palavra, para trazer um consolo. Né? Nós temos que depender de Deus, do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, que a gente não saia dentro de um peso grande sobre nós sozinhos, mas que a gente saia com o peso do corpo de Cristo, que somos nós, a sua igreja. Tá? Deus nos abençoe e nos guarde. A gente tem mais comida ali para terminar e os irmãos, se quiserem, fiquem à vontade. Fechamos aqui.